Boa noite, pessoal, bem-vindos. Estamos começando mais um Eu, Você e a Bíblia. Já estou por aqui, estou aguardando a sua chegada. Vou deixar registrado aqui o nosso texto de hoje. Ontem nós demos início ao Eu, Você e a Bíblia de 2021 com o livro ou a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ok? Então, ontem nós fizemos uma introdução geral, vimos apenas o versículo 1 e 2 e hoje nós vamos trabalhar aí com 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 até o 11, que traz para a gente uma temática muito relevante diante daquilo que nós estamos vivendo. Então eu estou aguardando a sua chegada por aqui. Opa, olha aí, já começaram a entrar algumas pessoas. Eu quero convidar você que está entrando agora a usar o seu direct, convidando pessoas que são do seu contato para estarem aqui com a gente, ok? Lembrando essas pessoas que nós já retomamos com Eu, Você e a Bíblia. Então deixa eu ver quem está por aqui. Sônia Chiurco, bem-vinda. Olá, Norma, bem-vinda. Maria, boa noite para vocês. Olá, Abraão, bem-vindo. Olá, Valéria, bem-vinda também. Olá, Arlindo, que legal que você está aqui, Arlindo. Então usa aí o direct, eu vou mandar um direct aqui agora. Vou mandar aqui para minha mãe, para lembrá-la de que a gente está começando. Ontem eu fiz isso, ela entrou. Eu vou mandar para uma das minhas irmãs, que também tem participado com a gente ano passado. Ontem ela não entrou, acho que ela não viu, não está sabendo ainda. Mas eu vou mandar aqui para ela hoje de novo. Então usa aí o seu direct para convidar pessoas para estarem aqui com a gente. Olá, lindo, sim, é um prazer poder estar com você aqui. Olá, Cris, muito bom ter você aqui com a gente também. Que legal, Arlindo, é muito bom estar com você também. Olá, Fabiana chegando com a gente aqui. Então olhem aí, ó, pegue o seu material de anotação, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 11. Lembrando, ó, eu vou aproveitar aqui para lembrar você de que a gente tem a live aqui ao vivo. Depois ela fica salva aqui no meu feed, ok? Ligado ao IGTV. Então você pode assistir mais tarde ou enviar para pessoas assistirem. E o vídeo é baixado e agora, ao invés dele ir para o meu canal no YouTube, que é o Plataforma do Reino, ele está indo para o canal da igreja que eu pastoreio, a CP Vinhedo, ok? Então YouTube CP Vinhedo, você vai ter lá as lives deste ano de 2021, beleza? Então, informados, vamos lá, vamos ver quem mais que está chegando por aqui. Olá, Cristina, bem-vinda. Olá, Brígida, diretamente do Canadá, olha só, hein? Internacional aqui. Deixa eu aproveitar também e fazer uma propaganda aqui. Eu sou diretor de treinamento da Mocidade para Cristo do Brasil, MPC Brasil, e sou diretor da Escola de Jesus. A Escola de Jesus é um ministério ligado ao departamento de treinamento que eu dirijo. Foi uma escola que eu dei início há alguns anos atrás e a gente tem agora, desde o ano passado, oferecido alguns cursos online. Esse ano, começando em março, nós vamos ter 2 cursos. Eles acontecem completamente online. Um curso vai acontecer às terças-feiras, o outro vai acontecer às quintas-feiras. Você pode escolher fazer ambos ou pode escolher fazer um deles, ok? O curso que vai acontecer nas terças-feiras é Entendendo a Batalha Espiritual, Desvendando a Batalha Espiritual. É um curso, então, para a gente conversar um pouco e aprender um pouco sobre esse tema, batalha espiritual. E o curso que acontece de quinta-feira chama-se Autoridade para Curar. Esse é um curso que não é apenas sobre cura, a gente fala bastante sobre cura, mas ele na verdade é um curso que fundamenta-nos na nossa vida no reino de Deus, a autoridade que nós recebemos de Jesus para vivermos no reino de Deus. Então você pode se inscrever em qualquer um desses cursos, ok? Entre aqui no Instagram da Escola de Jesus,
tá certo? E você pode fazer a sua inscrição e você pode participar de um desses cursos, tá bom? Vamos começar em março, o curso tem duração de 13 semanas, beleza? Então você está convidado a fazer o curso com a gente. Muito bem, olá João da Almeida, bem-vindo. O J. Ricardo, deve ser José Ricardo, é isso? Bem-vindo também. Muito bom, é isso aí, uma delícia ter a Brígida aqui com a gente também, né? Lá diretamente do Canadá. Muito bem, gente, vamos orar, vamos começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui novamente com eu e você e a Bíblia. Muito obrigado pela presença de cada um desses irmãos, irmãs, amigos e amigas que já estão aqui online participando comigo. Eu peço pela estabilidade, Senhor, na internet, na minha internet, na internet deles, para que a live não seja prejudicada, não haja travamentos, ó Deus, em nome de Jesus. E eu peço também, Espírito Santo, que o Senhor ministre em minha vida e através da minha vida, a vida de cada um daqueles que vão estar aqui participando desse tempo, e rogo por aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua salvação, obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida naquela cruz, e quando o Senhor morreu lá, o Senhor levou consigo a nossa rebelião, levou a nossa morte, e o Senhor nos oferece pelo poder da sua ressurreição a sua vida para ser vivida em nós a partir da presença do teu Espírito. Obrigado porque o Senhor fez isso mediante uma decisão da tua parte, mediante a tua graça, e essa graça que nos é favorável, Senhor, e que nos dá condições de vivermos uma nova realidade de vida. Eu peço, Senhor, que tu nos ajude. Somos muito confusos, ó Deus, em toda a nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos. Muitas e muitas vezes, apesar de conhecermos o Evangelho, nós ainda somos, ó Senhor, enganados por valores do presente século. Ajuda-nos, renova a nossa mente, transforma o nosso coração, enche-nos de fome e sede da tua presença. Oramos agora, Senhor, em nome de Jesus, em favor, ó Deus, do avanço do teu reino sobre a humanidade, sobre esse momento da história. Cremos que o Senhor está no controle de toda a história e conduzindo toda a história para o grande desfecho que já está programado no teu coração desde antes da fundação do mundo. Desperta-nos como teu povo, como a tua igreja. Não deixe-nos, ó Senhor amado, abandonar a fé, ó Senhor Deus, duvidar daquilo que o Senhor realizou em Cristo Jesus por nós, ó Pai. Oramos agora também por um avanço de cura do Senhor sobre o nosso mundo, cura emocional, cura física, Senhor, libertação espiritual, em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos, estamos vivendo um momento tão complicado, tão difícil, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Nós reconhecemos isso, Senhor, que nós precisamos de Ti. Sem Ti, Senhor, nós não somos capazes, ó Deus amado, de fazer absolutamente nada. Então ajuda-nos, ó Deus, dá-nos da Tua presença, com o Teu amor paciente, furioso, esteja restaurando e transformando o nosso ser, lapidando a nossa imagem, a imagem do teu Filho Jesus, Senhor, em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, enquanto eu orava, deixa eu ver se entrou mais alguém por aqui. Já tinha falado com a Cristina. Olá, Andresa, como você está, minha querida? Que bom ver você aqui. Se você está aqui, é sinal que você está melhor, né? Em nome de Jesus, que haja avanço de cura sobre você, a Regina, sua mãe, o Marcos, seu pai, Alana, em nome de Jesus, que todo o poder desse vírus maldito seja quebrado e destruído na vida de vocês, em nome de Jesus. Olá, Ian, bem-vindo, boa noite. Muito bom, muito bem, então vamos lá. Pega aí seu material de anotação, pegue sua Bíblia, abra lá em 2 Coríntios capítulo 1. Eu vou fazer a leitura toda, do versos 3 até o verso 11, ok? Depois nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Quem mais está entrando por aqui? Olá, Carmen Silvia, bem-vinda, muito bom, boa noite. Já estão em casa, Andresa, que bom. Em nome de Jesus, que a sua mãe seja plenamente restaurada também. Então vamos lá, gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira com
como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação; se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Então veja só, qual é o tema que você acha que Paulo quer tratar aqui? Nesses versículos, ou um dos temas que Paulo vai trabalhar nessa carta de 2 aos Coríntios. Não é difícil da gente identificar isso nesse trecho que eu acabei de ler. Dos versículos 1 ao verso 7, aparecem 10 vezes a palavra consolação ou conforto. 10 vezes a palavra consolação ou a palavra conforto. Então, um dos temas, dos grandes temas que Paulo vai trabalhar ao longo da sua carta aos Coríntios, e ele começa trabalhando aqui já desde o início, é esse conceito da consolação, esse conceito do conforto. Agora é importante a gente entender que Paulo trabalha isso dentro de uma realidade muito concreta na vida dele. Eu vejo que esse texto aqui, ele é um texto muito especial, muito providencial para nós, para esse momento que nós estamos passando, para esse momento que nós temos vivido, onde nós temos recebido tantas notícias de pessoas enfermas, por vários tipos de enfermidades, mas principalmente por toda essa situação global, mundial, causada pelo Covid-19, não é? Tantas pessoas infectadas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo. É verdade que o número de pessoas curadas são muito maior do que o número das pessoas que morrem, mas ainda assim toda perda é perda, e as perdas que temos tido têm sido grandes, não é? Nós temos visto esse vírus se aproximando da gente, bem perto da gente, não é verdade? Então eu olho e eu vejo que esse texto que nós acabamos de ler, ele é extremamente pertinente para esse momento. Não apenas para esse momento, é um texto pertinente para qualquer momento da nossa vida, mas em especial ele se torna um texto pertinente, para esse momento que nós estamos passando, para esse momento que nós estamos vivendo, porque Paulo está tratando exatamente dessa perspectiva do consolo, de um consolo que nós devemos receber, ou que nos é prometido receber em meio à tribulação. Agora, vamos entender algumas coisas importantes que o apóstolo Paulo coloca nesse texto e que precisam ser consideradas para que de fato a gente entenda aquilo que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. A primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que existe algo oculto, algo misterioso aqui que Paulo não deixa explícito, Ele menciona, mas ele não deixa explícito o que aconteceu. Mas se você ler 1 aos Coríntios e você ler 2 aos Coríntios, você vai perceber que entre aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios e isso que ele está escrevendo em 2 Coríntios, aconteceu alguma coisa, o tom da carta, a postura da carta, o assunto da carta, a maneira que Paulo trabalha, essas perspectivas em 2 Coríntios, a introdução que ele faz aqui, mostra pra gente que ele estava inserido numa situação
que quando ele escreveu o primeiro aos Coríntios, ele não estava inserido. E essa situação mencionada por Paulo aqui é uma situação que ele atrela a perspectiva da tribulação. Então, de uma tribulação que a gente passa, de uma tribulação que ele estava passando. Esse é um ponto que é muito importante para a gente poder perceber no que diz respeito aos escritos de Paulo, ok? O apóstolo Paulo, ele não escreve o que ele escreve a partir de teorias que ele tem. Ele escreve as cartas dele e ele dá as orientações que ele dá a partir de uma vivência prática daquilo que ele está passando e daquilo que ele está experimentando na sua própria vida. Então, um dos temas que Paulo vai trabalhar na segunda carta dele aos Coríntios é esse tema de como é que nós lidamos com as nossas tribulações, não é? Como nós lidamos com as situações de dor, as situações de sofrimento, as situações de caos, ok? Que muitas e muitas vezes nós somos levados, nós somos inseridos. E o apóstolo, ele começa aqui esse trecho orando. Isso é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. Geralmente, Paulo tem esse padrão. Ele inicia uma carta dele e em seguida, fazendo a saudação, como nós vemos lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, ok? E em seguida, ele ora pela igreja para quem ele está escrevendo. Você tem exceções nisso, por exemplo, na carta aos Gálatas, você vai encontrar essa exceção. Carta aos Gálatas, Paulo escreve uma carta onde ele está muito bravo, ok? Então, ele não tem essa dinâmica da apresentação dele, da oração lá nos Gálatas, que a gente vai estudar Gálatas também, mas geralmente esse é o padrão de Paulo. Ele faz a saudação, ele se apresenta, ele diz para quem a carta está sendo dirigida e logo em seguida você vai encontrar Paulo fazendo uma oração. E é isso que nós encontramos aqui. No versículo 3, o apóstolo começa dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja quantas vezes aparece só nesses 2 versículos a palavra consolação. Quando nós fazemos a leitura desse texto sem atenção, sem voltarmos a nossa atenção de uma perspectiva espiritual, né, para o texto, sem a gente ter uma conexão, ok, com aquilo que está sendo dito, a gente pode ler aqui e a gente pode perder algo precioso que o apóstolo Paulo está procurando trazer para a gente aqui, certamente orientado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Qual é esse algo? Quem é Deus? Quem é Deus no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa luta, no meio do nosso caos, no meio da dor, no meio da tribulação? Quem é Deus? Veja, Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é Deus. Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Agora, quem é o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo diz assim: Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, quem é Deus? Veja, esse é um ponto, meu querido e minha querida, muito importante para manter a nossa saúde espiritual, a nossa estabilidade emocional diante de situações em que nós lidamos com tribulações na nossa vida, sejam elas de que ordem for, ok? Quando Paulo fala aqui de tribulação na vida dele e na vida dos coríntios, ele estava sendo bem específico no que diz respeito à perseguição que eles sofriam por causa da proclamação do Evangelho. Mas nós podemos ampliar isso, nós podemos abrir, não há um erro, não há um problema de nós abrirmos isso, nós ampliarmos isso e entendermos como provação, como tribulação, outras coisas que acontecem na nossa vida. Provação não, mas tribulação, mais coisas que acontecem na nossa vida, como essa pandemia ou um problema que possa surgir na sua família, uma crise, qualquer coisa que traga tribulação sobre você. Ok?
esse é um ponto importante. Por quê? Porque muitas e muitas vezes nós somos enganados nesses momentos pela voz mentirosa de Satanás. Satanás nunca se apresenta como dizendo: ei, muito prazer, eu sou o diabo e eu estou aqui para enganar você, ok? Essa não é a estratégia de Satanás. Satanás, ele é um mentiroso e Satanás, ele é o acusador. Essas são duas características dele. Então Satanás, ele mente e Satanás acusa. E uma das coisas que Satanás mais mente diz respeito a quem Deus é. Ok? Então Satanás, ele vive tentando atribuir a Deus a responsabilidade pela tribulação, a responsabilidade pelo caos, a responsabilidade pela dor, a responsabilidade pela perda que acontece na nossa vida. E muitas vezes nós somos enganados por ele e acolhemos essa mentira porque nós temos uma falsa perspectiva teológica a respeito de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes nas nossas lives, né? Onde o nosso conceito teológico de que Deus é soberano, de que porque Deus é soberano, nós atribuímos então a Deus, já que Ele é soberano, todas as coisas que acontecem na nossa vida, indistintamente. Mas veja, não é essa perspectiva que nós encontramos sendo apresentada pelo apóstolo Paulo aqui. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, nos revelando aqui a pessoa de Deus, quem é Deus, ok? Quem é Deus, como é Deus. Então o apóstolo Paulo mostra para a gente aqui que Deus, o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Veja, dentro da cultura da qual Paulo faz parte, e era a cultura tanto para o lado grego, romano, quanto também para o lado judaico, ok? E assim é em muitas culturas que são influenciadas e dominadas por uma mentalidade religiosa. A provação ou a tribulação, o sofrimento acontece na nossa vida porque a divindade está nos castigando, a divindade está irada de alguma forma contra a humanidade e ela está então castigando a humanidade com aquela situação que está ocorrendo. Essa era a mentalidade na cultura, ok, da qual Paulo estava inserido. E, infelizmente, isso continua presente na mente de muitas pessoas, incluindo de muitos cristãos. Atribuir a Deus o autor do caos, o autor da dor, o autor da morte, o autor da tribulação, o autor da enfermidade. Mas veja, preste atenção no que Paulo está colocando aqui e você vai ver que as escrituras não concordam com isso. Então Paulo está trazendo aqui dentro da cultura dele uma nova maneira das pessoas entenderem Deus, verem Deus, olharem para Deus. E Paulo não está inventando isso. Paulo faz isso assim porque essa é a revelação que Jesus Cristo nos faz de Deus. E Jesus é a revelação plena de quem Deus é. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus é a exata expressão de quem o Pai é. Então, através da vida de Jesus e através das palavras de Jesus, nós temos uma revelação verdadeira de quem Deus é. Se aquilo que as pessoas nos falam a respeito de Deus, se aquilo que nós pensamos a respeito de Deus não está alinhado com aquilo que Jesus nos mostra a respeito de Deus, alguma coisa está errada. E não está errada no que Jesus mostra, está errada no que nós vemos. Você consegue perceber isso? Consegue entender isso? Então, eu vou ler de novo o texto, versículos 3 e 4. Olha, bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias e o Deus, não de alguma, mas o Deus de toda consolação. Então, quem é Deus? Deus, Ele é o Deus de toda misericórdia e Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus da misericórdia e o Deus de toda a consolação. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a partir daquilo que Jesus mesmo nos revela a respeito de Deus. E aí ele diz assim, que nos consola. Veja, Deus nos consola em todas as nossas tribulações,
para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o que o texto bíblico está nos mostrando aqui é que Deus, Ele é o Deus de misericórdia, o Deus de toda consolação. Ele não é o Deus da tribulação. Você consegue perceber isso aqui? O verso 4, o apóstolo Paulo diz que esse Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nos consola em toda a nossa tribulação. Deus não é o Deus que gera a tribulação. Deus trabalha em meio à tribulação. É óbvio que Ele, sendo Deus e Ele sendo soberano, se Ele quisesse impedir que houvesse algum tipo de tribulação, Ele poderia impedir. E é o que Ele vai fazer quando, através do governo de Jesus, um novo céu e uma nova terra se manifestarem na sua segunda vinda. É o que Ele está fazendo quando Jesus assume a sua morte e a ressurreição, trazendo então uma nova ordem para a realidade daquilo que nós estamos vivenciando, estamos experimentando. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a gente. Nós estamos vivendo um momento de grande tribulação. Um momento, e você talvez possa estar passando outros tipos de tribulação, ok? Você pode estar lidando com algum tipo de enfermidade, algum problema na sua vida conjugal, alguma questão na sua vida familiar, eu não sei, qualquer coisa que gere tribulação na sua vida. Ou você pode estar, e certamente você está, ok? Você pode não ter tido nenhum caso de Covid na sua família ou perto de você, mas você está inserido, assim como eu estou inserido, assim como toda a humanidade está inserida nessa pandemia. E nós estamos atravessando os efeitos dessa pandemia. E isso é uma tribulação. Nós estamos atravessando os efeitos dessa tribulação. E o que o apóstolo Paulo está me dizendo aqui é que eu preciso usar os óculos certos para que eu possa entender as coisas que estão acontecendo na história e acontecendo na minha vida. Que óculos são esses? A pergunta importante é: qual é os óculos que nós usamos para interpretar a história, para interpretar os acontecimentos que estão ao nosso redor? Os óculos da ciência, os óculos da mídia, os óculos da mídia social, os óculos da Rede Globo, os óculos... Quais são os óculos? Veja, Paulo não usa os óculos da história dele, não usa os óculos da cultura a qual ele está inserido. Paulo usa os óculos do Evangelho. A maneira de Paulo ver e entender a realidade da tribulação que estava acontecendo na vida deles era por intermédio dos óculos do Evangelho, daquilo que havia acontecido a Cristo Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição. Uma nova realidade estava em processo, uma nova realidade estava acontecendo. Ele não atribui a Deus a culpa pela tribulação que ele estava vivendo e que os coríntios estavam experimentando também. Então esse é o primeiro princípio aqui que eu gostaria que nós pudéssemos aplicar na nossa vida. Veja, se nós queremos passar por isso que nós estamos passando, de uma maneira que a gente mantenha a nossa integridade espiritual, mantenhamos a nossa saúde emocional, ainda que a gente possa contrair algum tipo de enfermidade física, ok? Mas passar por isso de uma maneira que nós possamos estar estáveis no meio de toda a tribulação que está nos acontecendo, é entender que essa tribulação, o autor dessa tribulação não é Deus. Você não tem como você pegar o texto aqui e conjugar as duas coisas. Dizer que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, e Ele é o Pai da tribulação. Ok? Pai é aquele que gera. Deus gera misericórdia. Ele não gera tribulação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Um segundo elemento que eu quero trazer aqui para nós é que nós somos alvos, então, no meio da tribulação, que acontece na nossa vida, nós somos alvos do consolo de Deus, nós somos alvos do cuidado de Deus. Esse é outro elemento que muitas vezes confunde
a cabeça de muitas pessoas que se tornam seguidores de Jesus ou que se tornam cristãos? Por uma má pregação do Evangelho, por um mau ensino das Escrituras, por promessas que Deus mesmo não fez. Veja, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As Escrituras nos mostram que nós estamos inseridos num mundo que, embora o reino de Deus tenha chegado e uma nova realidade entrou em ação, esse mundo ainda é um mundo marcado por realidades de oposição ao governo amoroso de Deus manifestado através de Cristo Jesus. E por causa disso, as Escrituras nos dizem que nós vamos viver como seguidores de Jesus expostos à perseguição, expostos a tribulações, expostos a problemas, porque essa é a realidade do nosso mundo. Então, além dos problemas normais que nós temos, porque nós somos seres humanos e estamos inseridos num mundo que ainda está desconectado de Deus, está sendo transformado, mas ainda está desconectado, ainda não foi totalmente renovado. Paulo diz isso em Romanos 8, a criação geme esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus, ok? Então, além de lidarmos com isso, nós lidamos com um aspecto além disso, que é a tribulação que nós sofremos por sermos seguidores de Jesus, por proclamarmos o Evangelho. Mas o que o apóstolo Paulo nos mostra e nos ensina aqui, o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina aqui, não é que Deus vai nos isentar da tribulação, mas é que Deus vai estar conosco em meio à tribulação. A sua presença, o seu consolo vai estar em operação no meio da tribulação. A palavra aqui no original para consolo não é apenas uma palavra no sentido de trazer no meio do sofrimento, no meio da dor, uma palavra que nos conforte, ok? A palavra aqui é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, Paráclitos, é a ideia de alguém que vai estar ao seu lado, te dando energia, te dando força, te dando capacidade para se colocar de pé e para dirigir a sua vida de forma vitoriosa no meio do conflito, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do caos. E o apóstolo Paulo nos mostra que assim como Deus opera na nossa vida e nós experimentamos o seu consolo, essa sua presença conosco, quando nós experimentamos isso na nossa vida, então, através da presença dele na nossa vida, nós nos tornamos paráclitos, nós nos tornamos a presença dele, o consolo dele na vida de outras pessoas que possam estar passando por dificuldades e por tribulações também. Uau, olha o verso 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu falo isso muitas vezes, ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Então veja, quando nós estamos no meio de uma situação de conflito, de tribulação, de dor, de caos na nossa vida, e nós confiamos em Deus e o conhecemos, e entendemos que aquela tribulação, aquele caos, aquela dor, a fonte daquilo não é Ele, ok? Porque Ele é o Pai de misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, é isso que vem dele. O que vem dele não é tribulação, o que vem dele não é o caos, o que vem dele é a misericórdia, o que vem dele é o consolo. Quando a gente entende isso, nós experimentamos então a presença dele em nós, ao nosso lado, nos dando força, nos dando capacidade. Nós então nos tornamos a presença dele, nós recebemos isso dele e agora nós temos isso em nós para que nós nos tornemos a presença dele, o consolo dele para a vida de outras pessoas que não o conhecem, para a vida de outras pessoas que não estão compreendendo que a tribulação não é, a fonte da tribulação não é Deus. Nós nos tornamos essas pessoas ao lado umas das outras que dá ânimo para que a pessoa levante e para que a pessoa vá adiante, lute, não desista em meio a toda a tribulação que ela possa estar passando. Então, aqui vem esse segundo exemplo, né, ou esse segundo princípio que eu quero dar para a gente.
O primeiro é que Deus não é a fonte da tribulação. Deus é a fonte da misericórdia e Ele é a fonte de toda consolação. Nós experimentamos a sua presença em nós, somos renovados por Ele, pela sua graça, pelo seu poder, recebemos direção, recebemos luz, recebemos sabedoria, recebemos força e ânimo para que a gente possa, mesmo em meio às tribulações, continuar firmes e passarmos por isso com saúde emocional e espiritual. O segundo princípio é que quando nós experimentamos e recebemos isso de Deus, então nós temos algo para dar para as pessoas. Quando você recebe do consolo de Deus, você pode se tornar um consolador de Deus na vida de outras pessoas. É a terceira coisa que eu quero destacar aqui para a gente, é que para isso ser assim, então, nós precisamos tomar uma postura correta diante do cenário de tribulação que nós estamos passando, do cenário de tribulação que nós estamos vivendo, seja ele qual for. Por favor, o verso 5. O verso 5 mostra para a gente como é que deve ser a nossa postura diante da tribulação, diante do sofrimento. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo, veja, esse é o óculos do Evangelho. Veja como Paulo enxerga a vida a partir da ótica do Evangelho. A partir da ótica, o Evangelho é Jesus, ok? A partir de quem Jesus é, do que ele fez. Então ele diz, porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Então, o apóstolo Paulo, ele está colocando aqui para a gente, diante do sofrimento, diante das tribulações, se nós entendermos que a nossa vida está inserida na vida de Jesus, isso é representatividade, ok? Há uma troca aqui, né? Se nós somos seguidores de Jesus, eu falo muito isso também. Ser discípulo de Jesus significa você ser uma pessoa que está aprendendo a viver a sua vida com a vida de Jesus, de maneira que você seja exatamente como Ele é. Você pense como Ele pensa, fale como Ele fala, e faça o que Ele faz. E isso inclui tudo que Jesus nos mostrou na sua vida. E isso inclui, portanto, os sofrimentos de Cristo. Essa é uma parte que muitas vezes a gente não gosta. A gente gosta de pensar que nós vamos fazer os milagres que Jesus fez. Nós vamos fazer. Nós vamos curar as pessoas como Jesus fez. Nós vamos curar. Nós vamos amar, ou nós vamos fazer coisas como Jesus fez. Sim, tudo isso é maravilhoso, mas veja, você participar da vida de Jesus significa que você vai participar dessas coisas, mas significa que você também vai participar dos sofrimentos de Jesus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, porque nós somos seguidores de Jesus, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. A oposição, a perseguição, a tribulação por causa de quem Jesus é uma experiência que nós vivemos no sofrimento, o transbordar dos sofrimentos. Nós também experimentamos igualmente o transbordar da consolação. Então, isso aqui tem a ver com como nós entendemos as tribulações, as lutas, as dificuldades que estão acontecendo ao nosso redor. Como você entende a Covid? Como você entende a pandemia? Como você entende uma enfermidade que acontece na sua vida ou na sua família? Como você entende a perseguição sobre a sua vida, sobre você, sobre nós como cristãos? Você precisa entender isso a partir da realidade de que Jesus, ele passou por tudo isso e ele venceu todas essas coisas. Mas para vencer todas essas coisas, ele passou por elas e ele contou com a presença e o poder de Deus com ele. E nós estamos em Cristo Jesus e Jesus está em nós. Então, nós também passamos por essas coisas. E assim como ele experimentou o sofrimento, mas o transbordar de toda a consolação, nós também podemos experimentar o sofrimento e transbordar de toda a consolação. E quando nós temos essa postura, essa atitude, ou seja, diante da dificuldade,
diante do caos, diante de uma pandemia, diante do um cenário que a gente ora e a gente não vê as coisas mudando imediatamente. Quando nós nos posicionamos diante disso, dizendo: não carrego comigo os sofrimentos de Cristo Jesus, e eu tenho o transbordar da consolação dele na minha vida, então, e eu me coloco ao lado de outras pessoas que estão passando por essas dificuldades, para animá-los, então, o que é gerado na vida das pessoas é perseverança. Perseverança na minha vida, quando eu olho a história a partir da ótica evangélica, quando eu olho a história, os acontecimentos ao meu redor, a partir dessa realidade de que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E a história está nas mãos dele. Deus está avançando em meio ao caos. Eu recebo perseverança, e quando eu recebo essa perseverança, eu me coloco como esse consolo de Deus para a vida de outras pessoas. Então, as outras pessoas são animadas na minha perseverança, e elas recebem também perseverança, e elas podem suportar as mesmas aflições que nós também temos passado. Eu quero lembrar você mais uma vez que eu estou aplicando isso aqui, esse cenário do Covid e tudo mais, mas quando Paulo escreve isso aqui para os coríntios, esse sofrimento, essas aflições que ele está mencionando aqui, essas tribulações têm a ver com uma perseguição física que Paulo estava sofrendo e que a igreja cristã estava sofrendo por causa da proclamação do Evangelho. O versículo 7 nos dá um outro resultado disso, dessa nossa, ele diz: a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos de igual forma sereis da consolação. Esse é um versículo, um daqueles versículos que nós muitas vezes não gostamos, mas veja, ele está na Bíblia. Paulo está dizendo para nós que, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós vamos ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Jesus sofreu, nós participamos do sofrimento dele. Jesus está conosco, e pela presença dele em nós experimentamos o consolo. Mas ele também está dizendo aqui que nós, como igreja, estamos participando do sofrimento que a igreja de Jesus experimenta por ser seguidor de Jesus. A esperança que Paulo tem é que a igreja não abrisse mão da verdade do Evangelho, do compromisso com o Evangelho, por causa da tribulação. Assim como ele, Paulo, não estava abrindo mão. A minha esperança é que nós, como seguidores de Jesus, nesse cenário que nós estamos vivendo, possamos compreender isso, e a gente possa compreender que nesse momento, apesar de toda dor, apesar de toda luta, apesar de toda dificuldade que a gente vê acontecendo ao nosso redor, apesar de toda essa situação de pandemia, Covid, política e etc., nós podemos suportar qualquer tipo de sofrimento por amor ao Evangelho, sem abrir mão do Evangelho, sem negociar o Evangelho. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos o consolo de Deus na nossa vida, e nós nos tornamos consolo de Deus para a vida de outros irmãos e irmãs e de outras pessoas que através de nós vão então conhecer a Jesus e vão receber perseverança nas suas vidas, para não desistirem. Não desistirem de viver, não desistirem da sua caminhada com Jesus. E aí, a partir do verso 8, Paulo fala aquilo que eu disse aqui no comecinho da live, né, que acontece algo que Paulo não deixa explícito o que é, mas implicitamente dá para a gente entender que ele passou por uma situação onde ele teve uma tribulação, uma perseguição que quase o levou à morte.
Olha o verso 8, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Esse verso 8 ele é fantástico. Ele tem aqui alguns princípios maravilhosos para nós. Primeiro, veja, o apóstolo diz assim, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não quer se apresentar aqui como um super-herói. Ele não quer se apresentar aqui como alguém que no meio de um cenário de oposição, de tribulação, de perseguição, ele não era afetado, ele não sentia nada. Ele não quer esconder da igreja de Corinto que ele passou por uma situação que realmente foi assustadora para ele. Isso é um ponto importante nós aprendermos como seguidores de Jesus hoje, no meio daquilo que nós estamos vivendo. Sabe, não tem nenhuma vantagem a gente, no meio de tudo isso que a gente está assistindo, a gente dizer que a gente não tem medo do Covid, não tem medo do que está acontecendo. Não, nós não temos medo no sentido de nós não sermos dirigidos pelo medo. Mas nós também não devemos fingir que as coisas não nos afetam. O apóstolo Paulo diz, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Eu conheço muitos cristãos que quando estão passando por tribulações, dificuldades, não se compara aquilo que Paulo viveu, ok? Nossos problemas não se comparam ao que Paulo viveu, essa que é a verdade. Mas muitas vezes, quando a gente passa por algum tipo de tribulação na nossa casa, no nosso casamento, nossa família, seja o que for, a gente quer esconder isso das pessoas. A gente não quer deixar que as pessoas vejam que nós estamos passando por um momento de luta, de um momento de fragilidade. Não o medo governando a nossa vida, ok? Mas um momento de dor, um momento de fragilidade. E a gente quer esconder isso das pessoas, a gente quer fingir que tudo está bem. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não quero fingir que tudo está bem. Nós passamos por um momento terrível. Esse momento, ele foi tão intenso na vida de Paulo, que ele chega a dizer que ele vou ver aqui de novo, que ele chegou a perder, olha só, final do verso 8, ele chegou a perder a esperança da própria vida. E isso é uma expressão, essa expressão, ela designa, ela fala a respeito de um sentimento da alma de Paulo. Ou seja, a situação, a oposição estava tão grande, a perseguição estava tão grande, a tribulação que ele estava vivendo estava tão grande, que emocionalmente ele perdeu a esperança da própria vida. Se isso fosse dito hoje, e um psicólogo, um psiquiatra ouvisse, ele diria que Paulo estava numa profunda depressão. Numa profunda depressão. O que Paulo está dizendo aqui é que ele estava numa situação tal que internamente ele chegou à conclusão de que ele iria morrer. Ele perdeu internamente a esperança de viver. Agora, aí, dentro desse cenário, entra então a manifestação da graça ativa de Deus na vida de Paulo e na nossa vida também. Veja, de novo, qual é a diferença de Paulo para nós? Qual é a diferença de Paulo que tem esse sentimento na alma de depressão, a ponto de pensar, eu estou desistindo da própria vida, mas não desistir da vida, e nós, que quando temos esse tipo de sentimento, abrimos mão do nosso compromisso com Deus, desanimamos, deixamos de lado. Qual é a diferença? A diferença de novo, é a maneira, são os óculos de Paulo, a maneira que Paulo interpreta as coisas. É a maneira que eu e você devemos interpretar as coisas. Então veja o verso 9, olha como ele interpreta esse sentimento que ele teve. Ele não olha para esse sentimento e diz, é isso mesmo, eu estou em burnout, eu estou numa depressão profunda, eu não consigo mais acreditar em Deus, eu não consigo crer na palavra, eu não consigo orar, eu estou muito desanimado. Não, ele não faz nada disso. Olha como ele lê esse sentimento de depressão que ele tem. Verso 9, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ou seja, ele estava consciente
de que ele estava numa situação onde a oposição, a tribulação, a perseguição era tão intensa que muito provavelmente ele morreria. Mas aí ele diz, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, e isso está ligado a perdermos a esperança pela própria vida. Ou seja, por já termos sobre nós a sentença de morte, internamente, minha alma estava destruída, estava batida, e eu estava dizendo, não vai ter mais jeito mesmo, agora eu morro. A vida acabou aqui. Não há mais nada a se fazer. E aí a gente tem esse sentimento, hoje em dia, cristãos têm esse sentimento hoje em dia, e nós nos rendemos a ele, entramos no quarto escuro e ficamos lá em depressão. Mas veja, Paulo tem um sentimento de depressão, mas ele não entra num quarto escuro e ele não fica lá em depressão. Por quê? Porque ele olha a situação dele e ele olha a vida a partir da ótica do Evangelho, a partir da ótica de quem Jesus é e do que Jesus fez, de quem Deus é e do que Deus faz. Então no verso 9 ele diz assim, de fato já tínhamos sobre nós a sentença da morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Então veja, Paulo ele consegue fazer uma guinada aqui no sentimento que a alma dele está tendo. Davi faz muitas vezes isso nos salmos dele. Ele começa orando, todo cheio de depressão, todo cabisbaixo, todo troncho, dizendo, não tem jeito, meus inimigos, e ele termina dizendo, mas Deus é o meu salvador, a minha rocha, meu libertador, minha torre forte, ele levantou, ele veio, ele fez, ele aconteceu. É a mesma coisa que Paulo faz aqui, ele está sentindo a alma dele abatida, ele está sentindo a alma dele depressiva, mas de repente ele olha e fala assim, não, mas a minha alma está assim, para que eu me lembre que eu não devo confiar no Deus que ressuscita os mortos. Isso é fantástico, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Então o que Paulo está dizendo aqui no final das contas é o que é a morte. Ainda que eu morra, então num momento ele está aterrorizado por causa dessa questão externa que ele recebeu, já uma sentença de morte, internamente ele está totalmente desmotivado, mas de repente ele se lembra do Evangelho, e ele se lembra que o Evangelho tem a ver com Jesus ter morrido, mas ter ressuscitado, Deus o ter ressuscitado dos mortos, e ele diz, espera aí, isso que está acontecendo comigo, esse sentimento e toda essa situação é apenas para me lembrar que eu confio no Deus que ressuscita os mortos. O que é a morte? Então, meu querido, eu quero fazer essa aplicação agora aqui, eu quero, por favor, que você entenda toda a minha reverência, todo o meu respeito para com você que está aterrorizado com a perspectiva do Covid, com você que possa ter perdido pessoas queridas ou que estejam com pessoas queridas passando por uma luta com isso, ok? Você que muitas vezes pode estar tomando isso. Eu não desconsidero nada disso, mas eu preciso colocar em você, eu preciso colocar em mim os óculos do Evangelho. Você e eu não podemos ter medo da morte, você e eu não podemos ter medo da sentença de morte sobre a humanidade, sobre a nossa vida, venha ela sendo dada por um imperador, como era na época do apóstolo Paulo, venha ela sendo dada por um governante, como acontece hoje em muitos países em perseguição, venha ela dada por causa de uma pandemia, por causa de um vírus ou por qualquer outro motivo. A esperança, ou perder a esperança da própria vida pode vir por qualquer via, mas ela não pode permanecer alojada em nós, porque assim como o apóstolo Paulo, a gente precisa em algum momento trazer à memória a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é que Cristo Jesus morreu e ele ressuscitou, e ressuscitando ele venceu a morte. Nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscitou Jesus é o Deus que vai me ressuscitar, é o Deus que vai te ressuscitar se você crer nele. Então, nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos ser paralisados por uma pandemia, por um vírus, por um decreto de um governo.
Não podemos. Nós estamos vivendo esse momento, mas eu garanto para você que vão vir momentos piores do que esse. Porque nós vamos experimentar, a igreja global vai experimentar um grande poder de Deus, mas a igreja global vai enfrentar uma grande perseguição. E aí, nós já estamos enfrentando isso, o que nós vamos fazer? Nos desesperançar da vida. Sim, nos desesperançamos da vida quando a gente perde a perspectiva do Evangelho. Mas logo que a gente relembra a perspectiva do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez aqui no verso 9, nós imediatamente nos lembramos que não há absolutamente nada a temer, porque nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. E eu preciso terminar, puxa, essa live passou rápido, versos 10 e 11, ele diz, ele nos livrou e seguirá nos livrando. E aí Paulo experimentou lá um milagre de Deus que de alguma maneira fez com que ele fosse solto daquela situação que ele estava, tanto emocionalmente, mas também fisicamente. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé e continuará nos livrando. Então a sua esperança precisa estar depositada em Deus, nesse Deus que ressuscita os mortos, não nas circunstâncias, não nas situações. Esse Deus pode atuar através de vacinas e etc, mas não é na vacina, não é na situação, não é na circunstância que você está depositando sua esperança, você está depositando sua esperança no Deus que ressuscita os mortos. E ele fecha essa parte dizendo que existe uma atividade que serve para nos fortalecer nessa consciência do Evangelho. E essa atividade é a intercessão comunitária, é a oração comunitária, é orarmos uns com os outros, é orarmos juntos. Olha no verso 11, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, não de um, mas a intercessão de muitos, da mesma forma por muitos sejam oferecidas ações de graça a nosso respeito. O apóstolo Paulo está dizendo, olha gente, quando Deus demora para responder a oração de um, é porque Ele quer a oração de muitos. E quando Ele responde a oração de muitos, isso faz com que as ações de graças de muitos sejam dadas a Ele. Quando criaturas, homens e mulheres criados por Deus, exaltam e glorificam o seu Criador, há uma ordem restaurada no universo. Porque nós não fomos criados para sermos rebeldes contra Deus. Nós somos criados para exaltá-lo, para adorá-lo. Quando fazemos isso, a ordem começa a ser estabelecida no caos. É isso aí, beleza? Esse era o tempo que eu tinha com você aqui hoje. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Antes de terminar, temos alguns minutinhos. Deixa eu ver quem entrou aqui depois que eu já estava falando. A última pessoa que eu comentei, eu acho que foi a Alana. Aí entrou a Yoko. Olá, Yoko, tudo bem? A Kati está aqui com a gente também. Olá, Noêmia. Arlete, que legal que você está aqui. Alice, bem-vinda. Anderson, Cecília. Vou ter que só citar nomes aqui, ok? Wagner, Bianca, Genaíne, IP Central de Cachoeira entrou aqui com a gente. Meu amigo Gilberto Bueno está aqui também. Eloá, Jean, Eduardo, a Letícia, Vivi, minha irmã entrou. Saudades também, maninha. A Mari Kras está aqui com a gente também. Abraço, Gilberto, obrigado. Meta cumprida, olá meus queridos, beijo para vocês. O Wellington entrou aqui também com a gente. A Ana Cruz está aqui com a gente, Ana Jacinto. O Fábio chegou por aqui, muito bom ter vocês aqui. O Jair, a Ana Kelly, o William, beijão William, Tadeu, Joyce, bem-vindos todos vocês, ok? Um comentário da Brígida, é maravilhoso podermos ser consolados na vida dos nossos irmãos, como diz o pastor Ricardo, somos resposta de Deus na vida das pessoas. É isso aí, amém, isso mesmo, louvado seja Deus, que privilégio poder levar consolação para outras pessoas, é verdade. Ana Kelly, aí minha mãe entrou por aqui, olá mãe. O Daniel também está aqui com a gente,
Doutora Caroline voltou aqui hoje. E aí, Carol, muito bom ter você aqui com a gente. Outro comentário da Brígida por aqui: é um poder liberado sobre nossas vidas quando nos dispomos a fortalecer e consolar nossos irmãos, amigos, aqueles que Deus manda de encontro a nós. Isso é maravilhoso, amém, é verdade. Fala, Mirley. Oi, Mirley, que legal que você está aqui, muito bom, amém. Ok, eu vi aí que alguns comentários que estavam travando, é coisa da internet, né? O que eu posso fazer? Amém, isso aí, Cristina. Senhor, faça com que eu continue perseverando. Muito bem. Olá, Laís, bem-vinda. Camille, oi, Camille. Fabrício, beleza? Muito bem. Vamos ver aqui. Wagner, pastor, muitas pessoas quando passam por tribulação dizem que Deus quis assim. Não, Deus não quer isso. Deus quer o melhor para nós. As tribulações são causadas por nós mesmos, pela rotina da vida. Exatamente. Muito bom. Fala, Bianca, Felipe. Obrigado, pastor Ricardo, pela palavra direta e reta no meu coração. Deus falou muito no meu coração. Que bom, Cristina. Aleluia. Fala, Railton. E aí, meu querido? Saudade de você. Joia, Bianca. Valeu, Gilberto. Aleluia. Obrigado, Railton. Amém, é isso aí. Fala, Liboa, advogado. Fala aí, meu querido. E aí, Cristóvão, beleza, cara? Fala, Lucas, bem-vindo. Júnior, profeta Carlos Rosário, bem-vindo também, meu querido irmão. Ok, gente, nós terminamos a nossa live por aqui. Se você entrou depois, ela está salva, você pode assisti-la toda aí, ok? Assim que eu sair, ou mais tarde, você pode assistir também lá no canal do YouTube da igreja que eu sou pastor, CP Vinhedo, beleza? Beijão para todos vocês, amanhã 6h30, nós estamos aqui dando continuidade a 2 Coríntios. Fui, tchau!